Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tupy SA para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.tupy.com.br. A apresentação também estará disponível para download na plataforma e no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Tupy e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa teleconferência os senhores Rafael Lucchesi, CEO, o senhor Rodrigo Périco, CFO, o senhor Ricardo Fioramonte, vice-presidente de vendas, o senhor Gueitiro Genso, vice-presidente de Novos Negócios, Inovação e DRI, e o time de RI da Tupy. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rafael, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia e obrigado pela participação nessa teleconferência. O início do ano foi marcado por um cenário de incertezas e demanda retraída, reflexo das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, com impactos relevantes sobre a atividade econômica global. Nesse ambiente adverso, deve persistir ao longo do segundo trimestre, mantendo a pressão sobre o mercado de veículos comerciais. Como consequência, as empresas de transporte seguem adiando a renovação de suas frotas, à espera de sinais mais consistentes de recuperação econômica e de uma perspectiva mais favorável para os preços dos fretes, fatores que continuam a limitar a demanda do setor. Estamos também executando com foco e disciplina as ações necessárias para tornar a companhia mais eficiente e preparada para esse novo ciclo. A redução de custos, o aumento da flexibilidade operacional e a alocação criteriosa de recursos já começam a refletir nos nossos resultados, mitigando parcialmente o efeito da queda dos volumes. Seguimos firmes na reconstrução das margens e na geração de retornos consistentes, com uma estrutura mais enxuta e resiliente para capturar as oportunidades da retomada. Os fundamentos da Tupy seguem sólidos, sustentados por um portfólio diversificado e pela atuação em setores críticos para a infraestrutura e mobilidade. Continuamos dedicados à execução da nossa agenda estratégica, avançando na conquista de novos contratos, na diferenciação tecnológica dos nossos produtos e na expansão em mercados onde nossas competências geram valor superior. Passo agora a palavra ao Rodrigo, nosso CFO, que comentará os resultados do primeiro trimestre. Bom dia a todos. As receitas apresentaram queda de 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 2,5 bilhões, sendo que 42% tiveram origem nas Américas do Sul e Central, 39% nas Américas do Norte, 16% na Europa e os 3% restantes na Ásia, África e Oceania. Na composição da receita, 85% tem origem no segmento de componentes estruturais e contratos de manufatura, que englobam produtos em ferro fundidos e serviços de alto valor agregado, como usinagem e montagem de componentes,
Os 8% vieram do segmento de distribuição, que contempla a comercialização de peças de reposição da MWM e produtos hidráulicos. Já o segmento de energia e descarbonização respondeu por 7% da receita, com destaque para conjuntos geradores, motores de fabricação própria, aplicações marítimas, torres de iluminação, produtos e serviços relacionados à descarbonização. No próximo slide, no mercado interno, as receitas do segmento de componentes estruturais e contratos de manufatura foram impactadas pela queda das vendas para veículos comerciais, decorrente do menor volume de exportações indiretas, parcialmente compensadas pelo aumento das vendas para aplicações off-road. Já as receitas no mercado externo recuaram devido à menor demanda por veículos comerciais, principalmente nos Estados Unidos, um reflexo de incertezas sobre o cenário macroeconômico que fizeram com que potenciais compradores postergassem a aquisição de equipamentos. E os produtos com maior valor agregado representaram 40% dessa unidade. Na continuidade, destacamos a unidade de distribuição, que inclui peças de reposição e produtos hidráulicos. As vendas dessa unidade corresponderam a 16% da receita do mercado interno, com alta de 25%, impulsionadas pelo crescimento da unidade de reposição. No mercado externo, as vendas recuaram 14%. Em ambos os mercados, o desempenho foi impactado pela menor demanda por produtos hidráulicos, reflexo do cenário econômico. Seguindo a apresentação, temos o desempenho da unidade de energia e descarbonização, segmento que engloba conjuntos geradores, motores de fabricação própria, aplicações marítimas, torres de iluminação e produtos e serviços relacionados à descarbonização. O segmento registrou alta de 7% no Brasil, impulsionado pelo forte crescimento nas vendas de grupos geradores. Por outro lado, a queda nas vendas de motores próprios, influenciada pelo desempenho do agronegócio, impactou negativamente os resultados da unidade, tanto no mercado interno quanto externo. A representatividade dessa unidade foi de 14% nas receitas do mercado interno e 2% no mercado externo. Continuando a apresentação, tivemos redução de 1% nos custos dos produtos vendidos. Esse resultado foi alcançado apesar dos impactos negativos na queda de volume e inflação de mão de obra e serviços, que foram compensados por iniciativas de redução de custos, ganho de produtividade e desvalorização do peso mexicano. Já as despesas operacionais registraram queda de 6% contra o primeiro TRI de 2024, reflexo principalmente pela redução com fretes e ganho de eficiência. A seguir, destacamos na parte superior o EBITDA ajustado, que totalizou 247 milhões no primeiro TRI de 2025. O resultado do trimestre refletiu a queda nos volumes de vendas e a pressão inflacionária, impactos que foram parcialmente compensados por ganhos de eficiência operacional e negociações com clientes e fornecedores, resultando em uma margem de 10%. Na comparação anual, o desempenho foi influenciado por efeitos não recorrentes de 2024, como ressarcimento de seguro e recomposição de preços. Seguimos capturando sinergia das aquisições, com resultados acima das expectativas previstas no plano de negócio. As iniciativas de redução e repasse de custos, somadas às renegociações contratuais com clientes e fornecedores, foram fundamentais para mitigar os efeitos da queda de volume da inflação sobre serviços e mão de obra. E no gráfico inferior, destacamos a performance do lucro líquido. No primeiro TRI de 25, o resultado foi impactado pelo efeito da variação cambial nas contas do balanço patrimonial em moeda estrangeira e pela apreciação do peso mexicano sobre a base tributária. Avançando para o resultado financeiro do período, o aumento das despesas financeiras foi influenciado principalmente pelo maior desembolso com juros e pela depreciação do real frente ao dólar, que levou à provisão de juros sobre as dívidas atreladas ao corporate bond. Por outro lado, as receitas financeiras totalizaram 34 milhões, superando o registrado no mesmo período do ano anterior, impulsionada pelo aumento das taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras. No resultado com variações cambiais, registramos uma despesa de 48 milhões, explicada por dois fatores principais: variações negativas de 62 milhões, decorrentes da valorização do real sobre contas do balanço em moeda estrangeira, e resultado positivo das operações de hedge, com receita de 14 milhões, sendo 22 milhões de ganhos com marcação a mercado e uma despesa de 8 milhões com impacto em caixa. Na sequência, temos as variações das principais contas de capital de giro.
tendo o quarto trimestre de 2024 como base de comparação. O saldo do contas a receber aumentou 191 milhões no período, elevando em 7 dias o prazo médio de recebimento. Esse movimento foi influenciado principalmente pela sazonalidade do período, com maior concentração das vendas no final do trimestre. Em estoques, houve uma redução de 63 milhões, refletindo a valorização do dólar e os avanços nos projetos de flexibilidade operacional, incluindo a realocação de produto entre as unidades produtivas. E no contas a pagar, destacamos o avanço nas iniciativas de gestão com os fornecedores, que contribuíram para a ampliação do prazo médio em 8 dias. No próximo slide, apresentamos a geração de caixa operacional do período, que atingiu 68 milhões. Sazonalmente, o primeiro trimestre é caracterizado pelo consumo de caixa operacional. No entanto, iniciativas de gestão de capital de giro levaram à queda de 4 dias no ciclo de conversão de caixa em comparação com o quarto trimestre de 2024. O modelo de negócios da MWM, caracterizado pela alta geração de caixa e retorno sobre o capital investido, também contribuiu para o resultado do período. E, por fim, o endividamento líquido ao final do primeiro trimestre de 2025 foi de 2,5 bilhões, correspondendo a 2 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. As obrigações em moeda estrangeira representaram 62% da dívida. Já o caixa, 59% estavam denominados em moeda estrangeira. Assim, encerramos março de 2025 com uma posição de caixa de 1,8 bilhão. Agora, passo a palavra ao Ricardo, vice-presidente de vendas. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Bem, como o Rodrigo mencionou, as incertezas relacionadas às tarifas e seus impactos na economia global têm afetado a atividade em alguns dos setores importantes para nós. Esse cenário já se reflete no desempenho de nossos clientes, que são atores relevantes nos setores de transporte, infraestrutura e agricultura, cujos resultados trimestrais recentes apontam quedas de receitas entre 3% e 30%. Nos Estados Unidos, nos preocupa principalmente a deterioração de diversos indicadores econômicos setoriais, como, por exemplo, a queda nos índices de confiança dos consumidores e queda nos valores de fretes observada desde o final de 2024. E com isso, como os nossos clientes do segmento de veículos comerciais já divulgaram, a venda de caminhões sofreu retração importante no primeiro trimestre do ano, resultado da postura de esperar para ver por parte dos grandes frotistas. Agora, com o acordo entre Estados Unidos e China para a redução temporária das tarifas, é possível que a atividade nesse setor apresente alguma retomada ao longo dos próximos meses. Na Europa, onde diversos países já entraram no ciclo de redução de juros, o desempenho desse segmento será menos impactado, e diversos dos nossos clientes já revisaram para cima suas projeções para o ano. Adicionalmente, a maior disposição de grandes economias europeias em reforçar suas políticas fiscais e as perspectivas do fim da guerra na Ucrânia podem impulsionar investimentos em infraestrutura, beneficiando também o segmento off-road. Esperamos reflexos positivos também em nossas exportações indiretas, realizadas por nossos clientes baseados no Brasil. No segmento off-road, o movimento de normalização de estoques impactou negativamente nas nossas vendas ao longo de 2024. Entretanto, com os estoques na cadeia agora ajustados, já enxergamos que a atividade dos nossos clientes começa a refletir a demanda na ponta, favorecendo as nossas carteiras de pedidos. Entre todas as regiões onde nós operamos, foi o Brasil que teve o melhor desempenho neste início de ano. A produção de caminhões cresceu 4% nos 4 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entretanto, esperamos ver algum impacto em função da elevação das taxas de juros. Já no mercado de máquinas, a Bimac projeta um crescimento de 8% para 2025. Apesar das incertezas de curto prazo, seguimos executando uma estratégia com rigor e estamos otimistas com o futuro. Mesmo nos mercados onde observamos queda de volumes no primeiro trimestre, sabemos que a demanda apenas desloca-se para períodos futuros. Firmamos contratos para o fornecimento de blocos e cabeçotes das próximas gerações de motores de várias das montadoras de caminhões pesados nos Estados Unidos e no Brasil, incluindo também serviços de usinagem e de montagem. Tais projetos entrarão em produção no segundo semestre desse ano, favorecendo o volume de vendas e receitas. Aqui, cabe destacar que nossas plantas no Brasil e no México são um atributo de valor importante para os nossos clientes e nos posicionam de forma única
para atender a crescente demanda por localização e terceirização de serviços, tendências cada vez mais relevantes em nossa indústria. Por fim, no segmento de comerciais leves, a partir do segundo semestre, esperamos aumento na demanda por blocos produzidos pela Tupy no México para aplicação em uma das picapes mais vendidas no mercado americano. Embora as incertezas ainda demandem postura cautelosa da nossa parte, nós enxergamos com bons olhos o acordo entre Estados Unidos e China para a redução de tarifas. Ainda que nesse momento o acordo seja temporário, a redução das tensões deve refletir-se positivamente no sentimento dos setores em que estamos inseridos. Eu passo agora a palavra ao Gueitiro, nosso vice-presidente de Novos Negócios e Inovação. Obrigado, Ricardo. Quando falamos de novos negócios, tratamos de operações que apresentam diferentes níveis de maturidade. Em alguns segmentos, temos uma posição consolidada. Somos a marca de motores mais reconhecida do país, o que impulsiona também o negócio de peças de reposição. Somos líderes de mercado no grupo de geradores, oferecendo segurança energética e opções com menor nível de impacto ambiental. Outros negócios são mais recentes e estão em fases intermediárias ou iniciais. Neles, aplicamos nossas competências em motores, biocombustíveis e economia circular em projetos voltados à promoção de eficiência energética e da descarbonização viável. O que esses segmentos têm em comum é o alto potencial de crescimento e rentabilidade superior ao negócio tradicional. Algumas dessas iniciativas ainda geram custos sem contrapartida imediata em receita. Ainda assim, temos ampliado nossas margens devido aos ganhos de escala e da implementação de diversas ações de eficiência operacional. No próximo slide, trago uma atualização sobre o segmento de peças de reposição para motores diesel, com foco em aplicações para veículos pesados. O mercado endereçável no Brasil é de aproximadamente 4 bilhões e atualmente temos cerca de 10% de participação, com expectativa de crescimento significativo nos próximos anos. Contamos com a força da marca MWM e um robusto pipeline de lançamento. Serão mais de 1.000 novos itens em 2025, principalmente para peças de motores de outras marcas e para a nossa linha de opcionais. Esses produtos oferecem excelente custo-benefício, especialmente para veículos com maior tempo de uso, como é o caso da frota brasileira de caminhões. Outras alavancas importantes incluem oportunidade de cross-sell, atendendo demanda de reposição tanto do negócio tradicional quanto de motores marítimos, geradores e biocombustíveis, além da expansão das vendas para o mercado como Estados Unidos e Argentina. A receita nesta unidade de negócio cresceu 30% em relação ao ano anterior, atingindo em março o maior faturamento da sua história. A margem EBITDA, por sua vez, permanece entre 25% e 30%. No próximo slide, abordo o segmento de grupo de geradores, que passamos a oferecer em 2019, no qual nos tornamos líderes nacionais em poucos anos. As receitas cresceram 25% em relação ao ano passado, impulsionada principalmente por um mix de produtos mais favorável. A margem EBITDA, que era de 7% em 2024, já alcança 2 dígitos, refletindo ganhos de eficiência na manufatura. A demanda por estabilidade energética segue alta, abrangendo centros urbanos, aplicação off-road, data centers e o agronegócio. Nossa estratégia inclui a ampliação do portfólio para esses mercados, o aumento das exportações e o lançamento de uma linha de menor custo. No próximo slide, apresento nossas soluções para o segmento marítimo. Oferecemos motores e geradores de bordos voltados especialmente para embarcação de trabalho, que operam até 20 vezes mais do que as de lazer e exigem soluções robustas e confiáveis. Trata-se de um mercado endereçável de cerca de 20 bilhões. Recentemente, entregamos as primeiras unidades de motores marítimos para as balsas de transporte de passageiros no litoral de São Paulo. A parceria com o Departamento Hidroviário da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado prevê a entrega de mais de 50 motores até o final de 2025, impulsionando o transporte hidroviário na região. No próximo slide, destacamos as oportunidades no agronegócio, onde contamos com marcas fortes e um portfólio completo de produtos e serviços. Somos o único player a oferecer soluções completas com todas as competências técnicas necessárias para promover a descarbonização viável do setor e o aumento da produtividade. Essencial para atender a mercados como o de proteína animal, que deve crescer 24% até 2033. Como mencionei na semana passada, nossas soluções com motores a biometano, geradores, motobombas e motores a etanol foram destaques na AgriShow,
com resultado de vendas e prospecções acima das expectativas, os melhores entre todas as edições que participamos. Nosso mercado, no entanto, vai além do agronegócio. Estamos em conversa avançada com empresas de transporte urbano, ônibus e coleta de resíduos. Esses setores representam um mercado endereçável de cerca de 180 mil veículos para nossas soluções com motores a gás, natural, biometano e etanol. Diversos estados e municípios, além do governo federal, têm incentivado investimentos na adoção desses combustíveis. São soluções que promovem a descarbonização viável, ou seja, não dependem de subsídios públicos, são técnica e economicamente superiores às outras rotas tecnológicas. Agradeço a atenção de todos e agora vamos à sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Vocês tocaram aí bastante na apresentação sobre a expectativa tanto para o segundo TRI, quanto tanto para o mercado externo quanto para o mercado doméstico, considerando aí a mudança de cenário que a gente tem visto. Mas eu só queria confirmar aqui o entendimento de que o arrefecimento nas disputas tarifárias deveria levar a uma melhora de cenário, mas o segundo TRI ele ainda deveria ter uma cara parecida com o primeiro TRI. Eu queria confirmar esse entendimento, principalmente para o mercado externo. E aí vocês chegaram a comentar aqui que estão de olho na dinâmica do mercado doméstico, pensando em taxas de juros, mas se vocês pudessem comentar também o que vocês têm sentido aqui das montadoras, dos clientes de vocês, para o segundo trimestre, considerando esse pico que a gente deve ter em Selic, eventualmente impactando concessão de crédito, impactando decisão de processo de tomada de investimento por parte do consumidor final, eventualmente impactando o volume da indústria automotiva e, portanto, o volume da Tupi, seria ótimo. Então, enfim, entender a dinâmica do mercado externo, segundo TRI, segundo semestre, e também a dinâmica do mercado doméstico, pensando aí na questão dos juros batendo pico. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Ricardo Fioramonte falando. Sobre a tua primeira pergunta, a resposta simples é sim. A gente espera um comportamento no segundo TRI parecido com o do primeiro TRI, principalmente no mercado norte-americano. Agora, em relação ao Brasil, a gente já, como foi mencionado ao longo da teleconferência, a gente já enxerga algum impacto na atividade dos nossos clientes e a gente atribui, em grande parte, esse impacto à questão da elevação dos juros, né? Agora, como o Gueitiro mencionou ao longo da fala dele, nós tivemos a melhor agrishow da história, né? Mostrando que o setor do agronegócio está retomando e a gente sabe que esse é um setor que alavanca a venda de caminhões, né? E que deve representar, sim, um upside para a indústria, para o setor no Brasil ao longo do restante do ano. O Gabriel, é o Gueitiro. Eu quero aproveitar aqui e complementar, falar do mercado interno. Nós também temos toda uma estratégia de diversificação das nossas receitas, né? Vocês que têm acompanhado aí, em especial com a MWM aqui, e em especial o aftermarket, a distribuição. Então, a gente tem percebido que, você vê, os números a gente mostrou aí, o mercado, nós temos aproveitado essa oportunidade no mercado, né? Essa é uma unidade nossa que tem crescido aí 30% ao ano. É uma unidade que entrega EBITDA aí acima de 20%, a margem EBITDA. Então, não obstante esse cenário interno com taxas de juros, nós continuamos, né, perseguindo a nossa estratégia aí de diversificação do portfólio e de estar em unidades e setores anticíclicos aí do crescimento da economia. Ótimo, tá claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Por favor, senhora Fernanda, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, né, enfim, vocês já exploraram bastante esse tema e entendo que o cenário está muito incerto por conta das tarifas, mas queria só fazer um follow-up, né, um pouco nos potenciais volumes do setor automotivo pesado diante de todo esse cenário. Vocês mencionaram, né, que alguns clientes estão adiando renovação de frota. Queria ver se mais vocês poderiam dar mais detalhe de como têm sido essas negociações, né, com esses clientes na ponta. E se vocês estão vendo, né, alguma diferença no sentimento entre clientes, né, do segmento de pesados dos Estados Unidos versus Europa nesse momento. E uma segunda pergunta, entendo que a Tupi está rodando atualmente com algum nível de capacidade ociosa. Queria ver o que vocês esperam, né, para a evolução dessa utilização de capacidade ao longo do ano. Se vocês esperam né, endereçar por meio de novos contratos ou se vocês veem como mais provável atualmente continuar rodando com alguma ociosidade para se adequar a esse momento de mercado atual. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Ricardo, novamente, eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta a respeito do mercado de veículos comerciais nos Estados Unidos. Enfim, o estrago está feito, né? Eu acho que esse primeiro trimestre mostra que os compradores, né, como foi mencionado aqui, estão adotando uma postura muito cautelosa, esperando para ver, né? E isso deve continuar seguramente ao longo desse trimestre. Se a gente olhar as projeções divulgadas por nossos clientes, todos eles falam em retração do mercado, né, para 2025. Falam em um mercado de 275 mil caminhões classe 8 esse ano, né, em comparação com cerca de 310 mil no ano passado. Ou seja, é uma queda de 2 dígitos nesse momento, né? Existia, como foi falado no call do trimestre anterior, a perspectiva de um possível pre-buy que aliviaria essa queda, né, e favoreceria a atividade do setor, mas também isso já começa a sair do horizonte, né? Agora, como nós temos ressaltado, independente do desempenho do mercado, nós temos diversos novos projetos entrando nesse segundo trimestre e temos clientes trazendo de volta motores que haviam sido tirados de linha, que também tem blocos fornecidos por nós. Ou seja, ressaltando, então, né, o mercado, de uma forma geral, deve apresentar um desempenho pior esse ano, de queda, porém, nós temos ações e oportunidades para mitigar essa situação. Fernanda, complementando um pouco a colocação do Ricardo, nós estamos diante de um quadro, quem está falando aqui é o Rafael Lucchesi, nós estamos diante de um quadro desafiador, há uma retração global de demanda, há uma retração, nós fazemos parte de uma cadeia B2B de OEM, em que a atuação nossa ela se insere dentro dessa cadeia, inclusive com uma redução menor do que a média de mercado. E por que isso está acontecendo? É exatamente a nossa capacidade de resiliência e de flexibilidade operacional, tanto entre as plantas, nós estamos situados na América do Norte, com 2 fábricas no México, no Brasil e em Portugal, e nós conseguimos, com isso, ter uma certa flexibilidade para manter a nossa operação num patamar mais adequado. E também, do ponto de vista do chão de fábrica, nós temos uma flexibilidade intraplanta. E tudo isso permite uma otimização de processos, uma redução de custos. Como você bem colocou, nós fizemos aquisições de M&As no passado, e nós temos uma certa sobrecapacidade. Isso faz parte da estratégia da companhia, em criar essa otimização progressiva dos nossos ativos. São ativos valiosos, estratégicos, como nós temos no México, que tem um posicionamento
extremamente importante para o mercado estratégico, que são os Estados Unidos, bem como nós temos também toda uma agenda voltada para a otimização desses ativos de maneira a dar a melhor performance para a companhia. O que esse primeiro trimestre demonstra é que nós tivemos uma enorme capacidade de resiliência frente a todos os dados que estão sendo anunciados pelas companhias, tanto brasileiras do segmento quanto do segmento global. São informações públicas disponíveis, o que demonstra o quanto a Tupi está sendo capaz de operar com elevada resiliência e uma estratégia adaptativa muito bem focada. Assim como o Gueitiro comentou antes, nós estamos capturando oportunidade de novos negócios de economia verde, de transição energética e sustentabilidade, com margens que são absolutamente atrativas, demonstrando a nossa estratégia de diversificação, e aí já num segmento de negócio B2C, aonde nós conseguimos um posicionamento sólido de mercado, com marca própria e com margens bem atrativas para os nossos investidores. Ô, Fernanda, eu quero também contribuir aqui com a sua segunda pergunta. A nossa agenda de eficiência operacional, de otimização da capacidade que a gente vem falando com o mercado, continua muito forte e muito mais forte num ambiente desse, de incerteza aí desses trimestres em relação à demanda dos nossos clientes, tá? Então, de um lado, fazendo esse dever de casa de otimização e capturando essa nossa vantagem competitiva da flexibilidade das plantas, e de outro lado, como muito bem comentou aqui o Ricardo, os novos contratos que têm sido negociados e que ainda não estão produzindo receitas e já vêm numa nova base, né? Então, as novas safras de contratos já estão sendo negociados a partir dessa nossa estratégia em cima da flexibilidade da nossa diferenciação de ter plantas flexíveis em todos os continentes. Super claro. Obrigada, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citi. Por favor, André, pode prosseguir. Olá, Rafael, Rodrigo, Ricardo. Bem-vindo, Rafael, né? Eu acho que esse é o primeiro conference call que a gente fala com você, então bem-vindo. Duas perguntas também. A primeira é sobre o parágrafo que vocês colocam ali na carta da administração, dizendo que na parte de veículos comerciais leves, vocês esperam que na segunda metade do ano deve ter um aumento da demanda por um dos motores mais populares aqui de leves no Brasil. Então, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor, então é uma OEM, uma montadora que vai rampar um dado modelo, e se já tem visibilidade disso, se é por aí, como é que a gente pode já imaginar que isso vai rampar ali para a segunda metade do ano? Essa é a primeira. E na segunda, um follow-up do que vocês acabaram de responder ali sobre a capacidade ociosa, tanto em México e Brasil. Se puderem dar um pouco mais de cor, talvez uma taxa, não sei, está em 50%, 60% da capacidade máxima, se é assim que a gente deveria pensar, e se com essa ocupação, né, da fábrica, e quando ela vai aumentando, se isso é positivo para margens também, né? Uma fábrica mais ocupada, ela produz margens melhores do que uma menos ocupada, se isso faz sentido no processo produtivo de vocês. Obrigado. Olá, André, obrigado pela pergunta. Novamente, o Ricardo, aqui eu vou começar com a primeira parte da sua pergunta, depois o Rodrigo complementa. Primeiro, só um breve esclarecimento. Essa oportunidade que você mencionou não é no Brasil, é nos Estados Unidos, tá? E trata-se de um motor que equipava picapes que disputa a liderança do mercado, né, nos Estados Unidos, e que foi descontinuado no final de 2023, né? E agora, em função da demanda do mercado, da demanda do consumidor, essa montadora decidiu trazer esse motor de volta.
né, e nós começamos o fornecimento no segundo trimestre já, e o mercado, e o produto vai estar no mercado, ou seja, as picapes novamente equipadas com esse motor V8 estará no mercado a partir do segundo trimestre, do segundo semestre. Mas nós ainda não podemos revelar nem o nome do cliente, nem o modelo, por estarmos sob um acordo de confidencialidade. Mas é um produto que nós já produzimos no passado e que volta para o portfólio a partir deste trimestre. Oi, André, bom dia. Rodrigo falando. Bom, você está correto, tá, na sua interpretação. De fato, o processo de reestruturação da nossa capacidade, de otimização da nossa capacidade produtiva, de certa forma, ele está em curso, tá? Isso é uma mensagem que a companhia sempre tem colocado nos últimos calls. Nós tentamos aqui, os esforços são direcionados para a vocação de cada planta, ou seja, né, isso também reflete um pouco todo o contexto que nós temos do USMCA, com base no nosso footprint do México, tanto que nós tivemos a questão do impairment, né, agora no final de 2024, e é um pouco daquilo, tá? A partir do momento que o volume começa a retornar, a companhia está muito mais leve e eficiente, tá? Então, é um trabalho, querendo ou não, de reconstrução de margens, né? Muitas vezes a gente acaba não vendo isso tão claro nos resultados, tanto porque a gente tem uma queda de volume que machuca bastante, né? Então, a gente tem a queda de volume, a gente tem uma diminuição de produção, mas a gente pode dizer que internamente aqui os esforços são contínuos, tá? A gente tem efetuado, sim, muitos investimentos, né? Muito gasto, e na verdade isso se traduz no quê? Numa geração operacional, num resultado melhor que aqueles 150 milhões que nós colocamos no call anterior. É isso que a gente espera ter de ganhos, tá? Perfeito, obrigado, time, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Frazão, do Bank of America. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui no Call de Resultados. Seria uma pergunta sobre as receitas de componentes estruturais do mercado interno para veículos. A gente vê essas receitas caindo perto de 7% na comparação anual, apesar da produção de veículos leves e pesados ter crescido no Brasil no trimestre. Se vocês pudessem comentar um pouco em quais segmentos tiveram um desempenho mais fraco nesse trimestre e se vocês esperam que esse descolamento entre o crescimento da receita e da produção seja menor para frente. Olá, Gabriel, obrigado pela pergunta. A resposta simples nesse caso são as exportações indiretas, né? Ou seja, o produto que nós fornecemos para os nossos clientes aqui no Brasil, que são exportados por eles, né? E em função da queda do mercado americano, do mercado europeu nesse primeiro trimestre, principalmente em veículos comerciais, parte do volume que nós fornecemos no Brasil foi impactado indiretamente, né? Então, isso explica né, essa variação. E como os números mostram, elas estão bastante em linha com o que aconteceu lá fora. Super claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Andressa Varoto, da UBS. Por favor, senhora Andressa, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Tenho 2 pontos aqui. Primeiro, em relação à trajetória de margens, a gente viu uma piora sequencial na margem, principalmente na margem bruta aí, apesar da gente já vir de alguns trimestres, né, com um volume mais fraco. E por outro lado, o segmento de distribuição com margens melhores avançando, e também iniciativas de eficiência também avançando. Então, minha pergunta aqui seria se a gente teve, então, uma aceleração na queda do volume nesse TRI versus o que a gente vinha vendo, talvez no quarto TRI ou no terceiro TRI, se teve algum efeito sazonal aí, ou se teve algum impacto mais específico de custo, né? E como vocês estão enxergando isso para frente. E a minha segunda pergunta, um follow-up na discussão de mercado externo, né, na perspectiva de recuperação,
que vocês até já tocaram nesse ponto, né, do pre-buy que era esperado. A gente já viu alguns comentários também, né, lá do presidente americano de eventualmente revogar ou modificar a regra de regulação de emissões que entraria em vigor em 2027. Como que os clientes de vocês têm se posicionado a esse respeito nesse momento, né? Mesmo sabendo que acho que ainda tem bastante tempo aí para ter uma resolução a respeito. Obrigada. Vamos lá, Vanessa, bom dia. Rodrigo falando. Bom, de fato, nós tivemos uma redução da margem bruta, tá? Acho que a gente compara TRI contra TRI, é uma redução também da margem EBITDA, né? Quando nós olhamos os fechamentos. Acho que é importante pontuar que quando a gente compara o primeiro TRI de 24 com o primeiro TRI de 25, nós tivemos uma queda, mas nós também tivemos alguns fatores que contribuíram extraordinários no primeiro TRI de 2024. Acho que o fato é o seguinte: a companhia ela está mais eficiente, ela está mais leve, né? Evidente, a gente tem inflação de materiais, energia, nós temos a questão do dissídio, database, tudo isso a gente tem conseguido minimizar muito de maneira bastante eficiente, tá? E isso, o que acontece de fato, né? É sabido que existem as correções contratuais e elas não ocorrem da mesma maneira no mesmo tempo, no mesmo período. Então, primeiro a companhia ela sofre esse processo e logo na sequência ela faz seus devidos reajustes, tá? Okay. Andressa, eu vou responder a sua pergunta, a segunda pergunta sobre o pre-buy, começando dizendo que há coisa de 3, 4 meses atrás, vários dos nossos clientes indicavam em suas projeções e até em seus pedidos, né, para os nossos produtos, uma elevação de atividade no segundo semestre desse ano, em função do pre-buy. Essa elevação já não é esperada, né? Ou seja, o pre-buy está saindo de cena nesse momento. Parte em função da incerteza a respeito da manutenção da legislação EPA 27 e parte em função da incerteza dos fundamentos econômicos como um todo, né? Mas nesse momento o fato é que o pre-buy não está em cena. Ficou claro, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom dia, duas perguntas também. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre a parte de aftermarket, né? Vocês falaram ali durante a apresentação desse crescimento de 30%, da margem mais forte, então entender aqui o que vocês conseguiriam fazer para tentar acelerar ainda mais, né? Em alguns calls vocês falaram da adição de produtos, enfim, entender como é que tem evoluído essa linha, né? E a outra ali também dentro da parte de descarbonização também, né, pegar mais detalhe como é que vocês acham que essa linha pode crescer ao longo do tempo, né, e aqui, né, as duas perguntas muito para entender como offsetar, né, essa fraqueza aí que a gente tem visto na linha de componentes estruturais, que parece que vai talvez perdurar ainda durante esse ano, mas entender se essas outras duas linhas aí poderiam, né, trazer algum alívio aí, tanto para a parte de receita como de margem. Obrigado. Marcelo, Gueitiro, obrigado pela pergunta. Então, qual é a estratégia aqui, qual é a prioridade da linha de aftermarket? Continuar aproveitando a nossa força da marca e a nossa rede de distribuição dessas peças construída ao longo do tempo nessa marca MWM e aumentar a quantidade do portfólio de produtos de maior valor agregado ao redor do motor. Tá? Então, essa estratégia não é de agora, ela vem sendo executada e a gente fica muito feliz porque os números mostram que a gente vem crescendo aí numa taxa esse último ano de 30%. Então, a gente está acelerando essa estratégia e compondo a maior quantidade de peças dos diversos motores disponíveis e que os nossos clientes precisam na ponta. Então, isso aqui faz parte
da estratégia de diversificação de receita, anticíclico, com margens muito maiores aí que o negócio tradicional. Então, estamos bastante otimistas nesse segmento, aumentar tanto produto quanto serviço. E a segunda pergunta sua, eu até agradeço, porque ela conversa muito com a primeira, porque também no negócio de descarbonização, de construção de motores, a gente está bastante feliz aqui também, porque ao longo dos últimos trimestres, esta é uma área que a gente acabou até com um conceito muito gerando despesa, né, aqui para desenvolver os nossos produtos. Né? O exemplo é o motor a etanol, que na AgriShow do ano passado a gente levou o motor para mostrar, e agora a gente já levou aplicado em um trator. Então, esse segmento começa, né, a ter casos concretos, começa a gerar receita. Né? Então, nós vamos começar a escalar agora o rollout aí desse motor para os tratores dessa categoria. E a nossa plataforma de desenvolvimento de motores a biocombustível vai estar a pleno vapor nos próximos trimestres. Né? A gente tem o motor a biometano, também em desenvolvimento, que poderá ser aplicado não somente no setor agro, como eu comentei, no transporte urbano. Então, a gente tem vários projetos no pipeline que começam agora a ser aplicados na prática. E para fechar, por que eu gostei muito aqui, que a sua pergunta me permite exemplificar que uma coisa conversa com a outra. À medida que eu vou aplicando esses motores em soluções de descarbonização, eu aumento mais ainda o potencial da área de aftermarket. Esses motores vão precisar de peças e nós temos no campo, né? E pelo Brasil todo, a nossa rede de distribuição podendo fornecer as peças. Então, esse é um novo negócio que tenho absoluta convicção que ao longo dos meses aí nós vamos estar conversando com você do crescimento dele. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Werner Miller, da Trígono Capital. Por favor, senhor Werner, pode prosseguir. Senhor Werner, seu microfone já está liberado. Boas-vindas ao Rafael Lucchesi, né? Sucesso aí na sua nova função. Poderiam dar uma atualização sobre o projeto das bioplantas, né? Foram anunciados aí 3 contratos, né, no passado, né? Se existe uma perspectiva de começar a receitar, né, ou mesmo novos contratos, né? E também sobre o negócio, né, de reciclagem de baterias, né? Como é que está a evolução? Se existe também uma perspectiva de voltar assim, ou começar a produzir, ou apenas como planta piloto. Muito obrigado. Oi, Werner. Obrigado pela pergunta. Esse também é um novo negócio que, ao longo dos últimos trimestres, ele consumiu energia, consumiu recursos para que a gente colocasse de pé o nosso conceito aí de bioplantas. Então, Werner, nós temos 3 projetos, né, anunciados. O primeiro deles é lá em Toledo com a Primato. Esse é o projeto maduro, a fábrica está pronta, tanto a de biometano quanto de organomineral. Nós passamos este trimestre em busca das licenças. Nós já conseguimos uma licença operacional, nós conseguimos já a licença com o Corpo de Bombeiro para operar, o alvará. Estamos na fase final da última licença, que é do Ministério da Agricultura, para começar a faturar o fertilizante. No caso do biometano, nós já conseguimos todas as licenças e a gente já está apto a faturar. Então, essa é a planta que serviu de modelo, de case, para a gente poder escalar o negócio. As outras 2, né, uma em Divinópolis, também está na fase de construção, na fase de andamento da obra civil e dos equipamentos. E o nosso aprendizado na primeira bioplanta permitirá com que a gente acelere esse desenvolvimento. E o terceiro projeto mais recente é o da Seara, que está numa fase inicial, mas também, né, o nosso aprendizado lá na primeira bioplanta permitirá a gente acelerar. Então, é bem possível que no segundo semestre nós já começamos a faturar neste segmento a partir da licença, e aí é uma questão de escalar esse negócio. Em relação à reciclagem de bateria, que é um projeto de
de inovação, que foi conduzido aqui pela nossa área, nossa Tupitec, né? Nós estamos agora na fase da construção da planta piloto, né, que vai funcionar dentro do IPT, mas além de validar a tecnologia de reciclagem em escala, nós também, né, nesse processo, estamos com memorandos de entendimento com diversos players mundiais para a gente, tão logo esse projeto seja validado como planta industrial, permitirá a gente modelar como será o negócio também. Obrigado, Gueitiro. Vamos aí ficar na expectativa, né? Acho que é o Brasil na ponta, né? E acho que traz aí também a perspectiva, né? E melhorar, né, a questão ambiental, né? O uso dessas baterias e realmente gerar um faturamento, aí, uma receita, né, econômico para a companhia. Então, muito obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor John Silva. Ele diz: em relação ao Ultralight Iron, poderiam dar uma atualização? Existem negociações em andamento com alguma montadora? John, nesse momento, nenhuma negociação comercial ainda. O produto ainda está em fase de investigações técnicas com 2 clientes, com 2 montadoras importantes no Brasil e com boas perspectivas de provar positivamente o conceito, né? Mas, nesse momento, a gente está limitado, as atividades estão limitadas ao desenvolvimento técnico. O John, é o Gueitiro. Eu queria acrescentar aqui a resposta que o Ricardo deu. Nós estamos, junto com as áreas de P&D das montadoras, discutindo a aplicação dessa liga, desse material, dessa propriedade que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E, como o Ricardo falou, não chegamos ainda na fase comercial, mas a gente está, do ponto de vista aqui de P&D, bastante animado, porque há uma pressão, né? Obviamente, aí, olhando IFRS 1 e IFRS 2, todas as companhias buscarem redução da pegada de carbono, né? E o nosso produto, né, a partir dessa liga, ela tem um potencial muito grande de ajudar, não só em custos, né, que todo mundo está buscando isso, mas também ajudar esse componente aí da pegada de carbono. Então, é um projeto, né, que leva tempo, essas discussões de engenharia, mas nós continuamos, né, acreditando que tem um potencial bastante importante e significa a entrada da companhia em produzir componentes em um segmento diferente do que a gente está tocando hoje. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rafael para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado a todos. Esse é o segundo call que eu participo. Quero agradecer a presença de todos. E, diante do cenário que apresentamos, a agenda de eficiência operacional se torna ainda mais estratégica para a nossa companhia. Nós estamos avançando em frentes críticas do negócio, como engenharia, qualidade e gestão de estoques, com iniciativas que gerarão ganhos estruturais e impactos positivos nas margens, à medida que os volumes retornem, e isso foi claramente discutido e apresentado aqui com vocês. Eu reitero o meu compromisso de todo o time com a execução disciplinada dessa estratégia. No nosso negócio tradicional, seguiremos ampliando a participação nos mercados relevantes, tanto no Brasil quanto no exterior, e estamos capturando essa agenda, sempre com foco em agregar valor aos nossos produtos e fortalecer nossa liderança e competitividade. Além disso, nossas competências em engenharia de motores e biocombustíveis, aliado à força da nossa marca, têm impulsionado a diversificação do portfólio e o crescimento com segmentos de alto potencial. Eu acho que o Gueitiro aqui deu uma ampla demonstração em vários desses negócios que a essência da Tupi e da MWM se constitui numa empresa de engenharia onde a inovação é um pilar da nossa estratégia. E essa combinação reforça a nossa capacidade de adaptação e captura de oportunidades
mesmo no ambiente desafiador, como está demonstrado nesse primeiro trimestre. Seguimos confiantes na direção do nosso plano e muito obrigado e até uma próxima teleconferência. A conferência da Tupi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.